Continuando os estudos do direito processual civil, ainda falando em sua teoria geral, vamos falar um pouco sobre hermenêutica, ou seja, vamos estudar os métodos interpretativos relacionados ao direito processual civil. Lembrando que nas aulas da LINDB e nas aulas de direito penal, na sua parte geral, temos aulas profundas sobre esse tema. Isso porque, em relação à LINDB, ela servirá para todas as áreas do direito. Já em relação ao direito penal parte geral, por força de sua particularidade. Assim, caso você queira se aprofundar mais, pode clicar nos cards. E em relação aos métodos interpretativos relacionados ao CPC, embora eles sejam divididos ou subdivididos por uma questão de facilitação do estudo, eles são usados de forma integrativa e concomitante. Assim, em relação a esses métodos, nós podemos separá-los quanto ao sujeito, quanto aos meios e quanto aos resultados, ou ainda quanto à sua extensão. Portanto, a interpretação quanto ao sujeito é subdividida em interpretação autêntica, interpretação doutrinária ou interpretação jurisprudencial. A interpretação autêntica, ou também conhecida como interpretação legislativa, é aquela em que o próprio legislador explica a aplicação da lei, e ela é obrigatória, podendo ainda ser contextual ou posterior. A interpretação autêntica contextual é aquela que está descrita no corpo da própria lei. E podemos citar como exemplo o artigo 256, parágrafo 1º do próprio CPC, que fala da citação por edital. E ele diz que a citação por edital será feita quando desconhecido, incerto, o citando, quando ignorado, incerto, inacessível o lugar em que se encontrar o citando, nos casos expressos em lei. E aí ele acrescenta que considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. Dessa forma, ele dá uma explicação em relação à inacessibilidade para a citação. Já em relação à interpretação autêntica posterior, é aquela em que o legislador cria uma lei posterior àquela que ele vai explicar, explicando a norma. Um exemplo seria uma norma reguladora de uma determinada lei. Ainda em relação à interpretação quanto ao sujeito, ela pode ser doutrinária, também conhecida como científica, que é aquela que é realizada pelos jurisconsultos, ou seja, os doutores, juízes e outros conhecedores do direito. Um exemplo dessa interpretação doutrinária seria a exposição de motivos do novo CPC, que foi realizada por juristas renomados à época. Ainda quanto ao sujeito, temos a interpretação jurisprudencial, que, como já vimos anteriormente, é o conjunto de decisões dos tribunais em igual sentido, lembrando que elas podem ainda se subdividir em decisões judiciais, que não são obrigatórias, e precedentes, que são obrigatórios nos termos do artigo 927 do CPC, que informa que os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, bem como a orientação do plenário e do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ainda em relação aos tipos de métodos interpretativos, podemos classificá-los quanto aos meios de interpretação, e dessa forma teremos a interpretação gramatical, sistemática, histórica, teleológica e progressiva. A interpretação gramatical, também conhecida como interpretação literal, sintática ou filosófica, é aquela que busca o sentido literal da lei, e ela faz isso através de meios gramaticais, buscando, obviamente, interpretar a lei para o caso concreto. E aqui precisamos relembrar que, em regra, o intérprete deve respeitar o limite semântico do texto, lembrando que o texto legal é diferente da norma e que existe uma interpretação feita pelo juiz para alcançar a norma, que leva em consideração o fato concreto por ele analisado.
Essa questão foi bem estudada quando analisamos a LINDB e o direito constitucional. No entanto, existem decisões que não seguem essa regra, como, por exemplo, a mutação constitucional que houve em relação à ação direta de inconstitucionalidade 3406 e 3470, que foi publicizada no informativo 886 do STF. Esse julgado está relacionado a uma lei que proibiu o amianto no estado do Rio de Janeiro, ou a manipulação do amianto no estado do Rio de Janeiro. E o ministro Gilmar Mendes observou que o artigo 535 do Código de Processo Civil reforçava esse entendimento, asseverando estar fazendo uma releitura do disposto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de inconstitucionalidade, para que ele faça a publicação e intensifique a publicidade. E o artigo 52.10 diz que compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ora, nesse julgado, os ministros da Corte entenderam que a lei, nesse caso, já não seria mais válida e que apenas bastava ao Senado a publicação para a intensificação da publicidade. Portanto, essa interpretação feita pelo STF foi além do texto legal. No entanto, essa é a regra para os juízes de instâncias inferiores. Ainda em relação à interpretação quanto aos meios, temos a interpretação sistemática, também conhecida como interpretação lógica ou sistêmica. Ela faz uma análise da lei dentro do sistema jurídico como um todo, não admitindo, portanto, contradições ou paradoxos dentro desse sistema. Assim, é uma análise da lei dentro do microsistema judicial. Observe que da leitura da ADI 3406 e 3470, que acabamos de fazer, é possível observar esse tipo de argumentação. Além do mais, quando houver conflito entre a interpretação gramatical e a interpretação sistemática, prevalecerá a interpretação sistemática. Quanto aos meios, ainda podemos ter a interpretação histórica, também conhecida como interpretação temporal, que é aquela que faz uma análise normativa da regulação pretérita da norma que está sendo analisada. Nesse caso, o juiz deve analisar, por exemplo, o anteprojeto ou projeto de lei que deu origem à lei que ele está analisando no CPC. E nesse caso, na Câmara dos Deputados, podemos acompanhar todas as circunstâncias que envolveram a tramitação do Código de Processo Civil. Ainda em relação ao meio interpretativo, podemos ter a interpretação teleológica, que diz respeito à finalidade almejada pela norma. E nesse caso, podemos observar o que está descrito no artigo 5 da LINDB, consubstanciado com o artigo 1 a 12 do CPC. E no artigo 5º da LINDB, a lei diz que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Já em relação aos artigos 1 a 12 do CPC, é onde verificamos vários princípios e regras gerais para a aplicação das normas processuais, como, por exemplo, o dever de cooperação, ou mesmo o dever de boa-fé, ou ainda a necessidade de satisfação do direito e assim por diante. Dessa forma, ao aplicar uma lei dentro do sistema processual civil, o juiz é obrigado a considerar os argumentos legislativos inseridos no sistema. Por fim, em relação aos meios, ainda temos a interpretação progressiva. Ela também é chamada de interpretação evolutiva ou adaptativa. E ela nada mais é do que a possibilidade do juiz adaptar o texto legislativo à evolução social, adaptando, portanto, a lei às necessidades e concepções do presente. E podemos citar como exemplo o artigo 233 do Código Penal, que fala sobre ato obsceno e ele afirma que é crime praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público.
e que esse crime pode dar detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Obviamente, ato obsceno há 25 anos atrás era uma coisa, atualmente é outra. Antigamente, um beijo lascivo na rua era considerado um ato obsceno. Atualmente, por causa da evolução e da permissividade da sociedade, não é mais. Beijo lascivo é aquele beijo caliente. Finalmente, em relação aos métodos interpretativos, podemos classificá-lo quanto aos resultados, podendo ter uma interpretação extensiva, declaratória ou restritiva. A interpretação extensiva, também conhecida pelo brocado jurídico lex minus scripticit plus voluit, que diz que quando a lei diz menos, deverá ser ampliado o valor, ou seja, quando o texto diz menos do que se quer para o fato, o intérprete deverá ampliar o valor desse texto para o caso concreto. Assim, o intérprete amplia o alcance. E podemos citar como exemplo o artigo 1015, inciso 3 do CPC, que, segundo o STJ, nesse recurso especial 1679909, estendeu esse artigo que autorizou o agravo de instrumento ao ser aplicado em decisão interlocutória de competência, quando diz que, apesar de não previsto expressamente no rol do artigo 1015 do CPC, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando o recurso de agravo de instrumento por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso 3 do artigo 1015 do CPC de 2015, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. Dessa forma, o tribunal ampliou o alcance do artigo 1015, inciso 3 do CPC. Ainda quanto ao resultado, temos a interpretação declaratória, que é aquela que simplesmente declara a vontade da lei. Portanto, utiliza um simples raciocínio lógico para criar a norma, como, por exemplo, o artigo 1009 do CPC, que fala claramente que da sentença cabe apelação. Por fim, quanto ao resultado ou quanto à extensão, ainda temos a interpretação restritiva, que é aquela em que o texto diz mais do que quer para o fato concreto, que, como diz o brocado jurídico lex plus scripticit minus voluit, o intérprete restringe, nesse caso, o alcance da lei. E, nesse caso, podemos citar esse habeas corpus 157416 do STJ, que restringe a aplicação da desistência em relação à Lei 9.099 para os casos do artigo 41 da Lei Maria da Penha. E ele fala que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do reconhecimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. E ainda, no artigo 41, diz que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. E esse julgado assevera que o princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação ao artigo 41 na medida em que condutas idênticas praticadas por familiar ou por terceiro em concurso contra a mesma vítima estariam sujeitas a disciplinas diversas em relação à condição de procedibilidade. A garantia de livre e espontânea manifestação conferida à mulher pelo artigo 16 da hipótese de renúncia à representação que deve ocorrer perante o magistrado e representante do Ministério Público em audiência especialmente designada para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do artigo 41 da Lei 11.340, não permitindo, portanto, a desistência simples e pura no caso da Lei 9.099, restringindo assim o alcance do artigo 41 em relação ao artigo 16. Assim, concluímos a etapa de verificação dos métodos interpretativos para o CPC, lembrando que para se aprofundar nesse assunto, você deverá estudar a LINDB ou o Direito Penal Parte Geral em relação
aos métodos interpretativos.